Alô, alô, galerinha do canal Pai D'Égua Concurso, tudo beleza? Aqui é o professor Luan que vai ensinar vocês agora a resolver uma questão de raciocínio lógico envolvendo equivalência lógica. Quando a gente fala de equivalência lógica, pessoal, do cientão, a gente está falando de duas regrinhas, contrapositiva, silogismo disjuntivo. Então perceba aqui na simbologia como você pode trabalhar. Ó. Se você tem aqui ó, P condicional Q, isso aqui é equivalente a negar a última parte, manter o cientão e negar a primeira parte. Isso aqui nós vamos chamar de contrapositiva, pessoal. Isso aqui nós chamamos de contrapositiva. Troca de lugar, ou seja, vai inverter as proposições e depois negá-la. Ok? Contrapositiva. Qual é a segunda regrinha, professor? A segunda regrinha, até colocar aqui de vermelho. Essa aqui é a primeira. A segunda regra de P condicional que é equivalente a negar a primeira, trocar o cientão pelo ou e manter a segunda. Isso aqui nós vamos chamar de silogismo, tá? Silogismo disjuntivo. Isso aqui também nós vamos chamar de regra do Neymar. Por que regra do Neymar, professor? Você vai negar a primeira, trocar o cientão pelo ou e manter a segunda proposição. Perfeito? Então, são essas duas regrinhas que a gente trabalha aí na equivalência lógica do cientão. Professor, como é que eu vou saber quando eu vou usar contrapositivo ou silogismo? Se ele fala de equivalência lógica do cientão, você olha para as alternativas. Se nas alternativas aparecer todo mundo cientão, é porque é contrapositiva. Se aparecer todo mundo ou, é porque é o silogismo. E se aparecer misturado, aí tu vai precisar trabalhar as duas regrinhas, tá certo? Para saber qual é a verdadeira. Mas nesse caso aqui, ele colocou uma proposição diferente para você. Ó. Quando você vai para o silogismo, você pode voltar para o cientão também. Né? Você vai para o ou, você volta para o cientão. Tá? Agora perceba aqui, ó, na proposição que ele te deu, ó, José não é professor de matemática ou Francisco é professor de física. Então, se eu colocar essa questão em simbologia lógica, vai ficar assim, ó. A primeira é negando, né? Ó, José não é professor de matemática, negação de P, aí ele coloca o ou aqui, ó, e mantém a segunda. Ele está afirmando, né, que Francisco é professor de física. Bom, percebe o seguinte, aqui é o silogismo, né? Então você volta lá para o cientão. Como é que você volta? Ó, perceba que a gente vai trabalhar o quê? O silogismo disjuntivo. Eu tenho esse cara aqui e vou voltar para esse, ó. Tá certo? Eu vou voltar para cá, ó. Perceba que eu não vou trabalhar contrapositiva, eu não tenho cientão lá no contexto, e nas alternativas eu tenho cientão, mas não tem, essa regrinha não se adequa aqui, não vai se adequar aonde? A contrapositiva. Agora você tem que perceber o seguinte, assim como eu trabalho o silogismo do cientão para o ou, eu posso voltar do ou para o cientão, e é isso que a banca quer. Tá certo? Então muita gente se atrapalha e esquece dessa regrinha. Assim como tu vai, tu pode voltar. Então nesse caso aqui, você tem o seguinte, ó, para você trabalhar exatamente a equivalência lógica aqui do cientão, quando você olha lá as alternativas, todas têm o cientão, ó, todas têm o cientão, certo? Da A até a E. Mas qual é a ideia? Você voltar negando a primeira. Quando você volta negando a primeira, observa que ele coloca o não aqui, ó. José não é professor de matemática. Então, para você negar a negação, você afirma essa negação. A negação da negação é a afirmação. Então, quando ele diz José não é professor de matemática, é porque se José é professor de matemática, quando eu trabalhei o silogismo, eu neguei ele. Então, fica assim, ó, se José é professor de matemática. Então, vou colocar aqui, se José é professor de matemática, aqui na letra C tem, é professor, na letra D e na letra E. Então, quem é que está fora aí, professor? A letra A, porque ele manteve o não aqui, ó, e a letra B ele manteve também a negação. Então, pode ser a letra C, D ou E, beleza? Agora ele vai trocar o quê? O cientão, o ou, né, pelo cientão. Todas têm o cientão, né, pessoal? Ó, eu tenho o cientão aqui, ó, cientão e o cientão. Agora, a segunda ele tem que manter. Ele mantém a segunda proposição. Então, a segunda proposição é Francisco é professor de física. Então, vamos olhar a primeira, a letra C aqui, ó. Francisco não é professor de física. Está errada a letra C. Na segunda, ele diz, ó, na letra D, que Francisco é professor de física. Beleza, então a D pode estar certa. Vamos olhar para
para a letra E. Para a letra E, ele diz o seguinte, ó. Francisco é professor de matemática. A letra E aqui estava fora, né? Porque ele inverteu, né? Ele colocou aqui, ó. Colocou assim, ó. Se José é professor de física, então Francisco é professor de matemática. Ele trocou, mas não precisa trocar aqui porque não é contrapositiva. Então a letra E está errada e a letra correta, alternativa, é a letra D de dado. Se José é professor de matemática, então Francisco é professor de física. Ele voltou para o sim, então, negando a primeira e depois fez o quê? Manteve a segunda. Show de bola, né, pessoal? Deixa aí o seu like e segue aí no Instagram. Valeu? Até mais!